Juiz de Nova York rejeita acusações de terrorismo contra Luigi Mangione. Governo da Flórida inicia processo para retirar vacinas obrigatórias. Concessão de visto americano pode reduzir comitiva brasileira na Assembleia Geral da ONU. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. Um juiz de Nova York rejeitou as acusações de terrorismo contra Luigi Mangione. A decisão foi divulgada nesta terça-feira, quando Mangione compareceu ao tribunal. O juiz considerou que não havia evidências para as acusações de terrorismo e que não havia provas suficientes de que ele pretendia influenciar ou afetar a política governamental, mas manteve a acusação de assassinato em segundo grau. O CEO da United Healthcare, Brian Thompson, foi morto a tiros em dezembro do ano passado em frente a um motel em Manhattan. E o estado da Flórida formalizou o pedido para mudar as exigências de vacinas nas escolas. A repórter Lorena Gomes está chegando com os detalhes. O documento formalizado pelo Departamento Estadual de Saúde abre caminho para revisar formulários de imunização, isenções religiosas e registros de entrada escolar. O aviso oficial emitido na segunda-feira segue a mudança anunciada no dia 3, quando o órgão iniciou o processo regulatório. Segundo o documento, serão retiradas das escolas a obrigatoriedade de vacinas como hepatite B, varicela e pneumocócica. Outras vacinas, como poliomielite, DTPA e tríplice viral, continuam exigidas por lei e só podem ser alteradas pelo legislativo. O governo defende a flexibilização como mais liberdade aos pais, enquanto entidades médicas alertam para o risco de surtos de doenças. E o procurador-geral da Flórida, James Youth Meyer, enviou uma carta orientando policiais e promotores sobre a mudança da lei de carregar armas abertamente no estado. A decisão que derrubou a proibição segue na justiça após apelação que considerou inconstitucional a lei estadual contra o porte aberto, por violar a segunda emenda. Youth Meyer disse que processos baseados na regra estão encerrados e o governo não vai mais defender esses casos no tribunal. A mudança não se aplica a locais restritos como escolas, tribunais, locais de votação e prédios governamentais e proprietários privados, que continuam tendo o direito de proibir armas nas próprias dependências. E o ex-comissário de Miami-Dade, Joey Martinez, foi condenado na segunda-feira a quase 3 anos de prisão por corrupção. De acordo com a justiça, ele foi considerado culpado em novembro do ano passado por compensação ilegal e conspiração. Martinez teria recebido $15 mil para propor uma legislação que beneficiava o supermercado de um empresário, permitindo o estacionamento de containers na propriedade. O empresário em questão foi multado em milhares de dólares por estacionar os trailers ilegalmente no local. Martinez nega as acusações. Ele foi liberado sob fiança enquanto aguarda apelação. E as repercussões após o assassinato de Charlie Kirk continuam na Flórida. Um funcionário da Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem foi demitido na segunda-feira após compartilhar uma postagem nas redes sociais que minimizava o assassinato do ativista conservador, que era aliado de Trump. A agência considerou a postagem profundamente preocupante e afirmou que as opiniões do funcionário não representam os valores da instituição. E uma mulher foi presa em The Village após empurrar uma idosa de 73 anos durante uma vigília em homenagem a Kirk. Segundo o relatório policial, Courtney Anderson, de 56 anos, foi convidada a deixar o evento devido ao comportamento agressivo e, ao se recusar, empurrou a vítima, causando queda e ferimento na cabeça. Imagens de câmeras de segurança registraram um acidente violento que causou a morte do motorista após cruzar uma ferrovia. O veículo invadiu a barra de bloqueio de um cruzamento ferroviário. O motorista não sobreviveu. O veículo foi atingido pelo trem da companhia Brightline antes de explodir.
De acordo com autoridades, o caso é investigado pela polícia e pelo Corpo de Bombeiros. Detalhes sobre a identidade da vítima ou as circunstâncias do acidente ainda não foram divulgados. O caso aconteceu na sexta-feira na interseção da US Highway 1 com a Easter Boulevard em Rockledge, no condado de Brevard. Esse trecho é conhecido por ser um ponto crítico em termos de segurança ferroviária na região. A seguir, Força Tarefa investiga a execução de ex-delegado no litoral paulista. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. E agora você fica com as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E o governo brasileiro ainda não recebeu todos os vistos da comitiva que deve acompanhar o presidente Lula na Assembleia Geral da ONU em Nova York. De acordo com a programação, a viagem está marcada para o fim de semana e o discurso de abertura do debate geral para terça-feira, dia 23. O Itamaraty disse que há pendências, mas não revelou quantos vistos americanos estão pendentes. Segundo diplomatas, ao menos 2 ministros e familiares tiveram vistos cancelados pelos Estados Unidos nas últimas semanas. O governo Lula avalia abrir um procedimento arbitral dentro da própria ONU caso os problemas continuem. A demora na concessão de vistos americanos a autoridades brasileiras ocorre em um momento em que o governo Trump endurece as medidas contra o Brasil diante da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E até o fim do ano, o presidente Lula deve indicar 2 novos ministros para o Superior Tribunal Militar, o STM. Essas vagas abrem com aposentadorias que devem ocorrer até novembro deste ano. Os novos ministros vão ter a missão de analisar, por exemplo, se o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, vão perder ou não as patentes. Bolsonaro é capitão da reserva e foi sentenciado a mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. A Corte Militar deixou claro que só vai se manifestar depois da posição do Ministério Público Militar e que a perda de patente só ocorre após o trânsito em julgado, ou seja, quando não cabem mais recursos.
Se confirmada, a decisão retira não só o título militar, mas também a remuneração e todos os benefícios da carreira. E o Supremo Tribunal Federal pagou quase 4,5 milhões de reais entre os anos de 2022 e 2023 para uma agência de viagens e turismo que foi citada nas investigações da chamada farra do INSS. A informação dos gastos foi divulgada pelo próprio STF. O contrato previa emissão de passagens, roteiros e seguros de viagem para a corte e terminou em setembro do ano passado. A empresa entrou no radar da Polícia Federal depois de receber mais de 5 milhões de reais da conta da entidade investigada por descontos ilegais em aposentadorias. Segundo a PF, os valores não têm justificativa aparente e podem indicar desvios de dinheiro público. O relatório destaca que a agência comprou 12 carros de luxo e movimentou quantias incomparáveis com o faturamento declarado. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, já pediu a quebra de sigilos da empresa. O STF não se pronunciou sobre o caso. Uma força-tarefa foi criada pelo governo de São Paulo para identificar os criminosos responsáveis pela execução do ex-delegado-geral do Estado, Ruiz Ferraz Fontes. Confira. A cidade de Praia Grande, no litoral paulista, ganhou reforço na segurança após a execução do ex-delegado-geral Rui Ferraz Fontes. O governo de São Paulo criou uma força-tarefa para identificar os responsáveis pelo crime. Fontes foi morto a tiros na noite de segunda-feira. Imagens de monitoramento mostram quando o carro dele bate em um ônibus e capota. Em seguida, bandidos descem de outro veículo e atiram várias vezes contra a vítima. O ex-delegado morreu no local. Um homem e uma mulher que passavam pela rua no momento do ataque também foram baleados, mas não correm risco de morte. Rui Ferraz Fontes comandou a Polícia Civil de 2019 a 2022 e atualmente era secretário de administração do município. De acordo com autoridades, ele era jurado de morte por uma facção criminosa desde 2019, quando autorizou a transferência de 15 líderes do grupo para presídios federais. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública lamentou a morte dele e informou que equipes já trabalham para prender os responsáveis. Veja agora como ficou a moeda brasileira frente ao dólar. Um ataque russo com drone atingiu uma Universidade Nacional de Farmácia na Ucrânia nesta terça-feira. A Universidade de Kharkiv foi atingida no telhado e deu início a um incêndio. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Uma funcionária disse a Reuters que ouviu um barulho e levantou da cadeira. E em seguida o lustre desabou. O presidente Volodymyr Zelensky disse que desde o início da guerra até agora, a Rússia lançou contra a Ucrânia mais de 3.500 drones, 190 mísseis e mais de 2.500 bombas aéreas. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você já sabe, pode rever todas as notícias no momento que quiser, de onde quiser, no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite.